Hey there! Welcome to my channel! Aqui é a Teacher Rachel com mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o verbo to be, aquele verbo que a gente passa a vida toda estudando na escola e às vezes não aprende direitinho e tal, e até se frustra um pouco. Mas, antes da gente começar, gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, deixar algum comentário com algum tema que você gostaria de ver nos próximos e também compartilhar com seus amigos, com seus professores. Se você é professor de inglês também, você pode usar esse vídeo nas suas aulas para que os seus alunos entendam de uma forma melhor todas as explicações do inglês. Vamos começar? Então, o verbo to be em inglês, ele é um verbo muito importante porque ele não é um verbo comum como os demais, ele não é um verbo igual aos outros. Por exemplo, eu quero dizer eu vou ao parque. O verbo ir é go e não vai mudar. O verbo to be, ele muda um pouco porque ele funciona tanto como verbo auxiliar quanto como verbo principal. Primeira coisa que a gente aprende na escola é que ele significa ser ou estar. Inclusive, tem citação de Shakespeare, to be or not to be. That's the question. Então, porque ele é essencial. Ele pode ser, que é algo mais estável, ou estar, que é algo temporário. Ozzy, você está batendo aqui. Algum dia eu vou mostrar Ozzy pra vocês. Como eu estava dizendo, o verbo to be é o verbo ser ou estar, e ele pode funcionar como verbo principal ou como verbo auxiliar. Vamos começar com o presente do verbo to be. O presente do verbo to be, ele tem três formas. Eu tenho a forma am, que é usado apenas com o pronome I, quando eu estou falando de mim. Então, eu quero dizer que eu sou uma professora. Eu digo, I am a teacher. Ou, se eu quiser dizer que eu estou feliz, I am happy. Então, eu usei das duas formas, tanto ser como estar. Tem também a forma is, que a gente vai usar com os pronomes he, she or it. He, ele, para a pessoa, she, ela, também para a pessoa, ou it, que é usado para tudo que não for pessoa. Objetos, animais, fenômenos da natureza. Então, a gente vai usar o is. Então, eu posso dizer, por exemplo, ele é meu marido. He is my husband. He is my husband. Ou eu também posso dizer, ela está triste. She is sad. She is sad. Ou eu posso dizer também, por exemplo, eu vou falar do meu gato, Ozzy, e eu quero dizer que Ozzy está com sono. Gatos dormem muito. Então, eu quero dizer que Ozzy está com sono. Ozzy is sleepy. Ozzy is sleepy. Então, eu usei o is também porque é uma terceira pessoa do singular. Também temos a forma are. A forma are é usada para os pronomes we, you e they. You, lembrando que you pode ser singular ou plural, depende do contexto. Então, we, nós. Então, eu posso dizer we are very excited about the trip. We are very excited about the trip. Então, nós estamos muito empolgados com a viagem. Eu posso dizer também, por exemplo, you are my best friend. You are my best friend. Você é meu melhor amigo ou minha melhor amiga. Para usar com they, eu posso dizer assim, they are my students. Eles são os meus alunos. Ou posso dizer também, they are quiet. Eles estão quietos. Então, tudo vai depender do contexto que você quer usar. Ah, teacher, mas como eu vou saber se ele está como ser ou está? Tudo depende do contexto. Então, eu posso dizer, por exemplo, I am a teacher, né? Eu sou uma professora. E, no geral, a gente não diz assim, eu estou uma professora. Apesar de que eu posso mudar de profissão, mas não é comum a gente dizer isso. Também não interessa a gente ficar sempre traduzindo. Eu não sou muito da vibe de traduzir coisas ao pé da letra ou traduzir coisas. Eu acho que a gente, quando está aprendendo inglês, a gente precisa evoluir para que a gente tente pensar sempre em inglês, tá? Então, assim, é um processo. Tudo leva um pouco de tempo e muita prática. Vamos falar agora um pouco sobre o verbo to be no passado, tá? O verbo to be no passado, a gente vai usar was e were. Was e were. Was, onde a gente usou am e is, a gente vai usar was. Onde a gente usava are, a gente vai usar were. Então, eu vou usar was com I,
he, she or it. E eu vou usar o were com we, you e they. Então, você pode pegar aqueles mesmos exemplos que eu dei anteriormente e apenas trocar. Tá, falando sobre presente e passado, não vou entrar no verbo to be no futuro, condicional, porque aí já são outros tempos que eu posso falar em outros vídeos. Mas vamos trabalhar ele dessa forma, com presente e passado. Quando a gente vai criar uma pergunta, no geral em inglês... Eu ainda não tenho vídeo sobre os auxiliares, mas eu vou fazer com do, does, did. Então, assim, o seguinte, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o verbo to be e vai transformar ele como auxiliar. Por exemplo, eu quero perguntar se você está feliz? A ordem vai mudar. Já que ele passa a ser um auxiliar, ele precisa vir antes da pessoa. Lembra, por exemplo, quando eu vou fazer uma pergunta, você tem um carro? Ter, o verbo agora é ter, não é estar, não é ser. Você tem um carro? Eu vou fazer a pergunta, do you have a car? Do you have a car? Esse do, ele não vai ter exatamente uma tradução, mas ele está antes da pessoa. Ele está indicando que a pergunta está no presente. A diferença é que o verbo to be, ele vai vir na frente, sim, porque ele vai ser um auxiliar, só que ele vai ter um significado ali naquela frase. Ele não está só indicando o tempo, ele é um verbo. Então eu vou perguntar, are you happy? Are you happy? Se eu quiser dizer, você está feliz, afirmando, you are happy. You are happy. Mas se eu estiver perguntando, are you happy? Are you happy? E isso acontece com am, com is. Então, por exemplo, eu quero perguntar, eu sou sua prima? Porque, digamos que eu conheci alguém, descobri que pode ser que seja minha prima. Então, eu pergunto, eu sou sua prima? Então, eu vou perguntar como? Am I your cousin? Am I your cousin? Então, isso é uma forma muito interessante de vocês fazerem essas perguntas. Vou fazer outra pergunta também com o is. Por exemplo, is she your friend? Is she your friend? Também coloquei o is na frente. Mesma coisa vai acontecer quando eu estiver falando do passado. Então, was e were também virão na frente. Ah, mas sempre vai começar com o verbo to be? Não, porque às vezes eu posso fazer uma pergunta usando uma question word. Por exemplo, eu quero perguntar onde você estava ontem. Onde você estava ontem. Então, antes do estava, eu vou ter o onde. Então, eu tenho where were you yesterday? E vejam, muita gente confunde a pronúncia de where, que é onde, com were, que é o passado do verbo to be, que era, estava, ok? Então, é diferente. Então, where were you yesterday? Where were you yesterday? Onde você estava ontem? Eu também vou usar dessa forma com was. Por exemplo, eu quero saber, ela estava zangada, ela estava chateada? Was she angry? Was she upset? Então, eu também vou colocar na frente, tá? Outra coisa muito legal do verbo to be é que ele tem contractions tanto para as afirmativas quanto para as negativas. Por exemplo, quais são as contractions do verbo to be no presente? Eu posso juntar o am colocando apenas, por exemplo, ao invés de dizer I am, ele vai virar I'm. I'm. Não tem contraction do am na negativa, tá? Não formalmente. Então, I am, I'm a teacher. O is, eu posso juntar com he, she or it. Então, vai ficar his, she's ou its. His, she's ou its. You are, eu posso juntar com we, you e they e fica we're, you're, there. We're, you're, there. E nas negativas, o is fica isn't. Aí eu não posso juntar com o pronome aí. Eu vou dizer he isn't, she isn't, it isn't. E se for o are, vai ficar aren't. We aren't, you aren't, they aren't. Alright? Não teremos contractions afirmativas com o passado, mas teremos negativas. Então eu posso usar wasn't ou weren't. Então eu posso dizer he wasn't very happy. Ou we weren't here yesterday. Ok? Então, essas são as contractions. Bem, o vídeo de hoje foi sobre o verbo to be de uma forma um pouco mais simples, mais básica,
Em outros vídeos, onde eu for falar, por exemplo, do futuro, aí eu menciono o verbo to be no futuro, porque aí ele já deixa de ser o auxiliar, ele passa a ser apenas um verbo principal. Então, condicional, present perfect e assim por diante. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que vocês compartilhem, que vocês divulguem esse canal com os amigos de vocês, se inscrevam e sempre vai estar rolando vídeo desse estilo. E eu faço com muito carinho e amor para vocês, alunos, professores, para que vocês possam aprender inglês de uma forma mais legal, mais detalhada. Deixem comentários aqui, gente. Eu gosto bastante quando vocês deixam comentários dizendo que temas vocês gostariam que eu tratasse, alguma coisa específica que vocês têm dúvida, para ver se eu consigo fazer uma explicação mais clara para você, para deixar esses vídeos de forma mais didática e simples, porque inglês não tem mistério, é muita prática. So, see ya!